Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi uma mensagem super inesperada. Eu acho que podia receber mensagem de qualquer pessoa do mundo, menos da Helena. Até porque fazia tanto tempo que a gente não se via. 7 anos, não menos do que isso. Sem contar que tínhamos brigado feio. Terminamos o nosso namoro de um modo muito conturbado. Oi, sumido, lembra de mim? Foi exatamente assim que ela escreveu. Foi exatamente essa mensagem que ela deixou ali no meu perfil. Sabe, eu achei até graça porque, vamos convir, quem tinha terminado o nosso namoro tinha sido ela. Quem tinha brigado comigo, me detonado, tinha sido ela. Simplesmente colocou um fim em tudo e sumiu. Desapareceu. E aí, 7 anos depois, a pessoa ressurge das cinzas, perguntando se eu lembrava dela e me chamando de sumido. Olha, eu tinha sofrido tanto por essa mulher na época, principalmente nos primeiros meses, depois de ela ter resolvido se afastar de mim. Mas agora, aquilo tudo tinha ficado no passado. Era a página virada, até porque eu tinha refeito a minha vida. Estava noivo de uma mulher muito especial e simplesmente maravilhosa. De todo modo, foi inevitável lembrar do tempo em que a gente estava junto. Quase 2 anos de namoro. Até que de repente surgiu uma fofoca envolvendo o nome dela e de um outro cara. A gente começou a brigar por causa disso, até que no fim ela decidiu se afastar. Terminou tudo comigo. Eu podia até ter ignorado aquela mensagem, só que no fim acabei respondendo. Sumido eu? Imagine. Continuo aqui, no mesmo lugar. Ela falou que tinha me procurado na internet porque, remexendo em umas coisas antigas que guardava no seu quarto, tinha encontrado um monte de coisas dos tempos em que a gente estava junto. Fotos, recadinhos, até presentes. E ainda completou com aquela frase: acho que bateu a saudade. Aí eu comecei a pensar em você. Fiquei lembrando da época quando a gente namorava. Enfim, resolvi te procurar. Saber como você tá. Ali no meu perfil tinha um monte de fotos minhas e da minha noiva. E ela naturalmente já tinha visto nessa altura do campeonato. Tanto que perguntou quem era a mulher que aparecia a meu lado na maioria das fotos. E eu falei a verdade. É a Cláudia, minha noiva. Ela mandou uma carinha assim de susto. Depois escreveu: nossa, você tá noivo? Eu não imaginava. Ela fez um monte de perguntas sobre a minha noiva. Há quanto tempo estávamos juntos? Como a gente tinha se conhecido? Chegou a perguntar se eu gostava dela de verdade, se já estávamos fazendo planos de casamento. Para ser bem sincero, eu também fui lá fuçar no seu perfil. Dei uma olhada nas fotos, nas postagens que ela fazia. Uma coisa não dava para negar: ela estava tão bonita. Aliás, ela sempre foi bonita. E se eu disser que a certa altura não me senti perturbado, estaria mentindo. Tínhamos sido namorados durante muito tempo, quase 2 anos. Eu tinha sido muito apaixonado por ela, de modo que foi até natural me sentir daquele modo. Mesmo porque tinha ficado aquela coisa mal resolvida no nosso passado. Eu amava minha noiva. E quando vi aquela primeira mensagem da Helena ali no perfil, confesso que não me abalei. Até porque fazia tanto tempo, aquilo já pertencia realmente ao passado.
Só que depois que a gente conversou, e a gente conversou muito, durante muito tempo, e que eu via suas fotos, não sei, mas eu me sentia assim meio esquisito. Sabe, eu não parecia mais tão seguro como me senti no começo, quando vi o nome dela e o recado que ela tinha mandado. O problema é que, mais do que isso, depois, durante a nossa conversa, ela falou que queria me ver pessoalmente, conversar comigo, olhando nos meus olhos. Foi a expressão que ela usou. Queria saber se tinha como a gente se encontrar qualquer dia. Eu fiquei meio ressabiado, tanto que hesitei. Até porque não sabia o que um encontro entre nós poderia desencadear. O detalhe, ela estava morando sozinha. Me contou que tinha vivido com um cara durante algum tempo, que no fim acabou não dando certo, mas que preferiu continuar morando no apartamento depois do fim daquele relacionamento, em vez de voltar lá para a casa dos pais. E ainda acrescentou: se não quer dar uma passadinha aqui, eu faço uma comidinha legal pra gente e a gente aproveita para conversar. Falei que era melhor não. Que, aliás, eu nem podia. Não tinha como, porque a Cláudia normalmente costumava ir à minha casa todos os dias. De maneira que não tinha como justificar o fato de não estar em casa, ainda menos à noite. Na verdade, foi uma desculpa que eu dei. Porque, para ser sincero, nessas alturas, eu já estava me sentindo meio inseguro. E depois tinha outra. Nós dois não tínhamos motivo nenhum para nos encontrar e eu também não queria correr nenhum risco. A gente sabe que um reencontro entre duas pessoas que foram namorados, que se amaram no passado, a gente sabe que pode desencadear coisas que, por isso, achei melhor evitar. O problema é que, com o passar dos dias, ela continuou mandando mensagens. Um dia, inclusive, a Cláudia quase viu. Chegou a perguntar quem estava mandando tanta mensagem, porque o celular não parava de apitar. Tive dificuldade para dar uma desculpa, porque, ciumenta do jeito que ela era, se descobrisse que eu andava trocando mensagens com uma ex-namorada, iria dar briga na certa. No fim, depois de algumas semanas, de muitas mensagens trocadas e de tanto a Helena insistir, acabamos marcando de almoçar juntos. Lembro que era uma quarta-feira e combinamos num restaurante ali no centro. Não nego que senti o baque quando ficamos frente a frente outra vez. Ela até brincou. Nossa, que dificuldade para marcar algo com você, hein? Finalmente se achou um espacinho na tua agenda. A gente conversou tanto durante aquele almoço. Relembramos situações do passado, o que era até natural. Ela aproveitou também para perguntar da minha família, quis saber como estava a minha mãe. Voltou a insistir que queria que eu fosse lá conhecer o seu apartamento. E pelo modo como me olhava, eu podia imaginar quais eram as suas intenções. Não sou o cara mais inteligente e esperto do mundo, mas também não sou bobo. Sabe, você dar uma desculpa para a pessoa por mensagem é uma coisa. O difícil é se esquivar estando ali diante dela, olhando nos seus olhos. E o pior é que ela ainda falou que não aceitava um não como resposta. Queria que eu fosse conhecer o seu apartamento e queria naquele dia mesmo. No fim acabei concordando, mesmo porque não tinha ficado nada decidido.
problema foi depois, quando a gente terminou de almoçar. Lembro que saímos do restaurante, ainda ficamos conversando ali um pouco mais, até que deu o horário de voltar ao trabalho. E foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. Ela furtivamente, naturalmente que já está com aquela intenção há muito tempo, se aproximou assim de mim rápido e acabou beijando a minha boca. Repito, não foi uma coisa decidida naquele instante. Ela já estava com aquela ideia fazia tempo. Não foi assim exatamente um beijo de romance, beijo na boca, língua. Não, mas foi na boca. E aquele beijo, embora singelo, simplesmente me desmontou. Olha, eu sei que podia ter evitado, mas acabei correspondendo, porque ela deu aquele beijo. Eu meio que me assustei, assim, olhei para ela com surpresa, mas... E ela não me deu tempo. Não me deixou nem raciocinar. E já veio com tudo. E dessa vez... dessa vez o beijo foi de novela. E o pior é que eu correspondi. Depois ela continuou insistindo para que eu fosse conhecer o seu apartamento. E adivinha? Detalhe. Ela queria que eu fosse já naquele dia, depois que eu saísse do trabalho, à tarde. E eu ainda meio tonto, por causa daquele beijo, acabei concordando. Marcamos de nos encontrarmos ali mesmo no centro. Eu a pegaria de carro e dali iríamos direto até a sua casa. Juro que depois, pensando melhor, eu até tentei desmarcar aquele encontro, mas ela não quis. Insistiu tanto, e o resultado foi que, quando o relógio marcou 6h20 da tarde, ela estava entrando no meu carro ao lado da Praça Zacarias. Naturalmente, mandei mensagem à minha noiva, mentindo que ficaria trabalhando até mais tarde, que era para ela não passar em casa, que depois eu ligaria para a gente conversar. Meu Deus, eu nunca tinha mentido para Cláudia. Nunca. Muito menos para ir a um encontro de outra mulher. Não sei o que deu na minha cabeça para trocar os pés pelas mãos. O fato é que a Helena mal entrou no carro e já trocamos um beijo ardente na boca. Já era o terceiro. O primeiro, aquela coisinha assim insignificante, praticamente um selinho. O segundo, apaixonado. E agora o terceiro. No fim, a gente acabou nem indo ao apartamento dela. Achamos melhor seguir direto a um motel. Era mais perto. E o desejo estava nos consumindo. A mim também, não dá para negar. Eu das contas que eu podia imaginar que um dia voltaríamos a ficar juntos, a fazer amor. O fato é que, por conta do modo conturbado que havíamos terminado o namoro, nem sonho. Sem contar que agora eu tinha uma noiva. Depois, como sempre acontece, até bateu um certo arrependimento. Remorso, peso na consciência. Só que fazer o quê? O pecado já estava consumado. Não tinha como voltar atrás. A verdade é que essa mulher, ela instalou uma dúvida na minha cabeça. Porque depois que terminamos de fazer amor, ela veio com uma conversa que mexeu comigo, não posso negar. Sabe que até hoje eu me arrependo da gente ter terminado nosso namoro? Me arrependo porque eu gostava tanto de você e, sei lá,
a gente podia estar junto até hoje, né? Sofri muito durante muito tempo. Só não te procurei porque fiquei com medo da tua reação. Sabe, na hora, não dei muita bola para aquelas palavras. Só que depois, enquanto voltava para casa, fiquei rememorando, pensando em tudo o que ela tinha dito, nos beijos que trocamos, no amor gostoso que fizemos. Aí comecei a recordar a nossa história, os tempos bons de namoro, e foi me dando aquele aperto no peito, aquela saudade, aquela falta. Eu fiquei tão confuso. E essa confusão só se tornou maior e mais intensa a cada mensagem que trocávamos, a cada beijo, a cada abraço, a cada vez que fazíamos amor. Sim, porque não ficamos só naquela primeira vez. Na verdade, passamos a almoçar juntos praticamente todos os dias. E era tão difícil ficar perto dela e não beijá-la, não abraçá-la. E aos poucos, fomos nos envolvendo mais e mais a cada dia. Até seu novo apartamento, quer dizer, novo para mim, né? Eu já tinha ido conhecer. Aliás, era lá que nos entregávamos um ao outro. Não sei como minha noiva não desconfiava, porque eu mesmo percebi que tinha mudado muito naqueles últimos tempos e nem poderia ser diferente. Quer dizer, notar. Ela deve ter notado, tanto que perguntou algumas vezes se estava tudo bem comigo, se tinha acontecido alguma coisa. Mas eu inventava uma explicação e tudo ficava por isso mesmo, com o tempo. Quanto mais envolvido eu ficava, mais a Helena deixava claro que me queria de volta. Ela sempre vinha com aquela conversa, principalmente depois que a gente fazia amor. Nós bem que poderíamos retomar a nossa história de onde paramos, Flávia. Você não acha? Ela queria saber o que eu achava. O que eu ia dizer, meu Deus? Parecia até que ela tinha esquecido que eu tinha uma noiva. Isso tudo estava me consumindo tanto, me torturando tanto, porque eu simplesmente não estava mais conseguindo levar tudo numa boa. Quem é que consegue se dividir desse jeito? Mentir para outra pessoa? Só mesmo sendo muito ator. E tudo ficou mais difícil quando a Helena começou a me pressionar e exigir que eu terminasse tudo com a Cláudia para ficar só com ela. Eu estava tão confuso, me sentindo tão dividido, que francamente não sabia o que fazer. Eu sabia que não estava agindo certo, mas tinha tanto medo de terminar com a Cláudia para fazer uma nova tentativa com a Helena e dar tudo errado de novo. Na verdade, estava tão dividido que não queria abrir mão de nenhuma das duas por causa da outra. Embora eu soubesse que não tinha jeito. Era impossível. Uma hora eu precisaria me decidir. Um dia a Helena me ligou. E aconteceu aquilo que poderia acontecer a qualquer instante. Foi a minha noiva que atendeu. Atendeu, e como não falou nada, a Helena, acreditando que fosse eu do outro lado, acabou falando algo que não devia. Deu uma confusão tão grande nesse dia. E nem podia ser diferente porque, é claro, a Cláudia me colocou contra a parede. Quis saber quem era a mulher que estava ligando para mim. Eu já estava com a minha cabeça tão cheia, tão embaralhada. Eu já estava tão perturbado que num ímpeto, num impulso, acabei
Acabei contando tudo para ela. A verdade é que eu já não estava mais tendo estrutura para continuar levando aquela vida dupla. Para continuar mentindo do jeito que andava mentindo, e chega uma hora que você não consegue. E quando aquilo aconteceu, eu pedi que ela sentasse e, decidido, falei. Contei tudo. Na verdade, nem tudo, mas o principal, o mais importante, que tinha me reaproximado de uma ex-namorada. E ainda acrescentei: vou ser sincero pra você, eu tô muito confuso. Ela fez uma cara, ficou me olhando como se eu tivesse dito o maior absurdo do mundo. A verdade é que ela não acreditou. Confuso? Mas como assim, Flávio? O que você tá falando? Você tá me traindo com essa tua ex, é isso? Você não sabe se quer continuar comigo ou voltar pra ela? É isso que você tá querendo dizer? Eu não consegui responder. Fiquei olhando pra cara dela, feito um pateta, mudo. Fui incapaz de dar uma resposta. Até porque, pra ser sincero, depois de falar aquilo, eu até me arrependi. Pra se ter uma ideia da confusão que tinha se instalado na minha cabeça. Tudo que eu sentia pela Helena, lá no passado, parecia que tinha voltado com força total. A verdade é que eu queria retomar o nosso namoro. Só que ao mesmo tempo, também gostava da Cláudia. Não queria abrir mão dela, do nosso noivado. Como também não queria magoá-la. E como já era fácil prever, nossa conversa terminou do pior modo possível. Ela me falou tanta coisa e eu tive de ouvir calado. Chegou a dizer que estava tudo acabado, que não queria mais saber de mim. Depois ainda tirou a aliança do dedo e atirou aos meus pés. Ainda tentei conversar com ela depois, explicar, mas magoado do jeito que estava, ela simplesmente não quis mais conversar comigo. Cheguei a ir à sua casa, mas até sua mãe me recebeu mal. Até porque, claro, a Cláudia devia ter lhe contado tudo o que tinha acontecido. Acabei indo até o apartamento da Helena. A gente conversou. Contei que meu noivado tinha ido para o espaço. Ela naturalmente ficou feliz. E para resumir, acabamos passando aquela noite juntos. Em casa, quando o meu pessoal soube o que tinha rolado, que eu tinha desmanchado o meu noivado e que tinha reatado com a minha ex-namorada, todo mundo ficou chocado. Minha mãe chegou a dizer: não acredito que você fez isso. Você já esqueceu o que essa moça te fez passar? E a Cláudia? Ela não merecia. Essa sim é a mulher certa para você. Olha, meu filho, não tô te rogando praga, pelo contrário. Espero que eu esteja enganada e que você não se arrependa. Sei que minha mãe só queria o melhor para mim. Mãe é mãe. E ela, melhor do que ninguém, tinha acompanhado de perto o meu sofrimento quando a Helena me abandonou. Só que agora era diferente. Eu tinha certeza de que as coisas dariam certo para nós. Claro que estava triste por conta da minha briga com a Cláudia. Não queria magoá-la. Era a última coisa que eu queria na vida, mas, meu Deus, o que eu poderia fazer? Se bem que tudo acabou se precipitando pelas circunstâncias. Se a Cláudia não tivesse atendido aquela ligação da Helena, quem sabe eu ainda estivesse em cima do muro até hoje. No fim, por conta de tudo o que aconteceu, acabamos reatando o nosso relacionamento. E já na primeira vez que a Helena esteve em casa, o ambiente ficou pesado. Ninguém a recebeu bem. Minha mãe, por exemplo, ficou o tempo todo quieta no canto dela.
A Helena puxava a conversa e a mãe só resmungava. Depois, inclusive, ela veio se queixar para mim. Nossa, você viu o jeito como a dona Eliane me tratou? O que eu fiz pra tua mãe para ela agir assim comigo? Meu Deus, o que eu ia dizer? Por conta do tratamento que ela recebeu do pessoal ali em casa, naturalmente que ela não quis mais voltar. E eu até entendi. Para ser sincero, achei melhor assim. Ninguém concordou com o que fiz com a Cláudia. E reconheço que realmente não agi do modo correto. Mas agora estava feito. Inclusive, tempos depois, acabei passando por uma dificuldade grande por conta disso. Tinha parado num posto para abastecer. E adivinha quem estava lá abastecendo o carro também? O pai da Cláudia. E o pior é que a Cláudia também estava no carro. E naturalmente os dois me viram ali com a Helena. O velho nem me cumprimentou. Fechou a cara quando me viu. Eu me senti tão mal. O fato é que depois de 3 meses juntos, a Helena me convidou para ir morar com ela, ali, no apartamento dela, e eu acabei aceitando. Minha mãe continuou insistindo naquela espécie de aviso. Cuidado para não se arrepender, meu filho. Não me pergunte por quê, mas eu não confio nessa mulher. Ela já te fez sofrer uma vez. Não duvido que faça tudo de novo. Tomara que eu esteja enganada. Repito, eu sei que a minha mãe só queria o meu bem, mas, sabe, parecia até que ela estava me rogando uma praga. Sei que ela não queria me ver sofrer de novo, mas, sei lá, eu não gostei do jeito como ela... O fato é que, apesar de tudo, arrumei minhas coisas e me mudei para a casa da Helena, onde passamos a viver uma verdadeira lua de mel. Só que, como às vezes acontece nesse tipo de caso, alguma coisa começou a acontecer com a passagem do tempo. Eu já vinha notando que ela andava meio quieta nos últimos dias, me tratando até de um jeito diferente, até que tivemos aquela conversa. Eu queria saber o que estava acontecendo. Se ela estava arrependida por ter me convidado para morar ali, no apartamento dela. E foi então que ela falou, sem conseguir sustentar o meu olhar. Sei lá, Flávio. Acho que eu fui sim um pouco precipitada. Precipitada? Mas o que é que você está querendo dizer? Seja mais clara. Puxa vida, eu terminei o meu noivado pra gente ficar junto. E agora você me dizer que acha que foi precipitada? Desculpa, Flávio. Sei lá, eu não sei o que dizer. 1 mês e 23 dias. Foi o tempo que durou o nosso casamento. Foi um fracasso total. Depois que me mudei, nos primeiros dias, as primeiras semanas, estava tudo perfeito. A gente se amava o tempo todo. Mas com o tempo, não sei, eu acho que ela foi enjoando de mim. Até que no fim, declarou que tinha sido precipitada. Meu Deus do céu, eu tinha mudado a minha vida por ela. Sabe, eu tinha desmanchado um noivado, eu estava quieto no meu canto, quando ela me mandou uma mensagem depois de 7 anos. E propôs que a gente retomasse o nosso relacionamento, que ela tinha terminado no passado. E agora, essa mulher me vem na minha cara para dizer que foi precipitada.
Meu Deus, eu terminei o meu noivado e magoei uma pessoa que não merecia, que me amava, que não merecia sofrer. E tudo para quê? Para nada. Para nada. Para ela acabar enjoando de mim. Eu sei que foi bem feito. Eu devia ter ouvido os conselhos da minha mãe. Devia saber que se não tinha dado certo no passado, não era agora que ia dar. Que pena, Helena. Porque você me fez sentir de volta tudo o que eu sentia por você. Você me fez abrir mão de uma pessoa que me amava de verdade, que me fazia feliz, tudo para me passar outra rasteira. E o pior é que dessa vez, não sei se vou conseguir levantar. Tamanho foi o golpe. Por que você fez isso? Por vaidade? Para alimentar o teu ego? Para provar a si mesma que ainda me tinha na tua mão? Por que você ressurgiu das cinzas, Helena? Se era para destruir tudo. Eu estava feliz antes de você reaparecer. E agora me sinto o cara mais triste do mundo. Você brincou de amar. Você não tinha o direito de fazer isso. Eu joguei tudo pro alto, por tua causa. Me afastei de quem gostava de mim. Para nós dois, eu e você, ficarmos juntos. E enquanto isso, o que você fez? Só brincou comigo. Você só fingiu me amar. E aí, terminada a brincadeira, você diz que foi precipitada. Meu Deus, como você pode dormir à noite quando deita a cabeça no travesseiro? Será que você não percebe que você destruiu a vida daquela que estava ao meu lado o tempo todo e deveria estar se você não tivesse aparecido? Mais do que isso, será que você não percebe que acabou destruindo também a minha vida? E pela segunda vez,